Olá pessoal, hoje eu quero compartilhar com você a respeito de projeto de vida. Um assunto muito interessante, principalmente na virada do ano, onde todo mundo está pensando em projetar a sua vida, projetar alguma coisa para a sua vida, para o seu futuro, um novo ano, um novo tempo. Todo ser humano é constituído de sonhos. O ser humano que não sonha é um ser humano que praticamente não vive. E isso faz parte do homem, sonhar, ter projetos, ter ideais, querer caminhar em uma direção. Para alcançar os objetivos, nossos sonhos, nossos projetos, precisamos viver intensamente a ideia. Então, esse é o objetivo, lançar, é o significado da palavra, lançar-se ao seu ideal, ao seu objetivo. Quando se fala em projeto de Deus, muitos logo pensam que Deus tem um projeto pré-estabelecido, determinado por Ele, para cada um de nós. E de fato tem. É o caso de Adão, por exemplo. Deus tinha um projeto com a vida de Adão e Deus tinha um sonho com a vida dele. Mas é claro, o projeto de Deus depende de mim e de você, depende da pessoa. O projeto é compartilhado. O projeto de Deus ele pode ser frustrado. Diz a palavra que os sonhos de Deus jamais serão frustrados. Mas o projeto de Deus pode sim ser frustrado na sua vida e na minha vida quando nós não obedecemos, quando nós não nos posicionamos com relação a Deus e ao seu projeto. Eu posso, por exemplo, determinar no coração um projeto que Deus me deu de viver no paraíso, como por exemplo o caso de Adão. E lá na frente, desobedecer a palavra e então ter que sair do paraíso. Então o sonho de Deus se frustra nele e aí Deus pode levantar outra pessoa do lugar. Nessa nossa meditação de hoje, nós vamos analisar, estudar um pouco o projeto de vida que Deus planejou para a vida de Eliseu. E eu tenho certeza que Eliseu tinha o desejo no coração dele. Quer um detalhe sobre o projeto de vida? Quando você sonha com algo, quando você deseja algo, provavelmente Deus colocou esse desejo no coração, embora isso tenha que ser confirmado. E nós vamos meditar e estudar um pouco sobre o chamado e sobre o projeto de vida que Deus tinha para Eliseu. Como isso se deu, como Eliseu realmente se lançou sobre esse projeto na vida dele. E qual era o projeto de Eliseu? Eliseu certamente tinha o desejo no coração de ser um homem de Deus, um profeta de Deus. E recebeu então ali o convite para servir a Elias, e nós vamos ver com mais detalhes sobre essa questão. Depois de ser reconhecido como profeta sucessor de Elias, ele realizou 4 milagres. O primeiro milagre está em 2 Reis, capítulo 2, versículo 14, que é quando ele toma a capa de Elias e toca no rio para poder atravessar, dizendo: aonde está o Deus de Elias? Aí toca com a capa de Elias para que a água se abrisse e ele atravessasse do seco. O seu segundo milagre está em 2 Reis, capítulo 2, ainda do versículo 19 até o 22, onde ele transforma a água de Jericó em água potável. O seu terceiro milagre está em 2 Reis, capítulo 4, de 1 a 17, quando ele então multiplica o azeite da viúva, fazendo ali com que ela tivesse o seu alimento. Já o seu quarto milagre acontece ainda no capítulo 4 de 2 Reis, do versículo 8 ao 37, onde relata a história da Sunamita. E é essa história que nós vamos meditar passo a passo, para nós aprendermos sobre projeto de vida, sobre chamado de Deus e sobre projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida. E essa passagem relata da história da Sunamita. Sunamita, é claro, uma mulher
nascida em Sunem, da tribo de Issacar. Eliseu, grato pela hospedagem que ela deu, que você sabe da história, ela construiu lá um quartinho para ele, ele foi morar lá, e quando ele passava na cidade, ele tinha repouso lá, né? Ele tinha hospedagem na casa dela, e grato porque ela havia construído esse ambiente para ele descansar. Ele então pergunta para ela: o que te falta? E ela dizendo: olha, eu não estou bem, mas o servo de Eliseu, Geazi, ou Geazi, disse: meu senhor, ela não tem filhos. Então ele mandou chamar ela, e você conhece a história. Ele ora para que ela tenha um filho, e esse filho depois veio a falecer. O filho morreu, e essa história é que nos vai fazer aprender muita coisa sobre o projeto de Deus. Então o que aconteceu? Assim que ela soube da morte do filho, ela pegou a criança, levou no quarto onde o profeta Eliseu hospedava, deitou ele na cama lá e partiu em busca do profeta. Vamos fazer a leitura? E assim ela partiu e foi falar com o homem de Deus no Monte Carmelo. Ao vê-la de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu servo: veja, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: vai tudo bem com você, com o seu marido, com o menino? E ela respondeu: vai tudo bem. Um fato curioso da gente observar é que a Bíblia ela só relata 2 vezes Eliseu indo ao Monte Carmelo. A primeira lá no capítulo 2, quando ele está subindo lá, que aqueles meninos começam a zombar dele e tudo mais, e ele pede que uma ursa vá lá, e na verdade ele intercede para que eles morram, né? Então ele sobe ali, a ursa vem e mata 43 daqueles adolescentes, daquelas crianças. Essa foi a primeira vez, e a segunda vez é essa, desse relato que nós fizemos agora, quando a sunamita sobe ao Monte Carmelo para estar atrás dele. Agora, interessante é que o Monte Carmelo era um lugar aonde Elias combateu com 450 profetas de Baal. E lá ele fez um altar para Deus. Você conhece a história? Ele fez um altar para Deus, e os 450 profetas de Baal foram derrotados ali, e certamente Eliseu ia naquele monte fazer as suas ofertas, fazer sua devoção, sua adoração ao Senhor, e estava nesse momento lá fazendo essa adoração. Vendo-a, o homem de Deus de longe disse a Geazi, seu servo: eis aí a sunamita. Agora, após, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse: vai bem. Em outras palavras, corra lá e veja o que ela quer, para que não me atrapalhe no que eu estou fazendo. Na verdade, ele estava lá e ele não queria ser interrompido naquilo que ele estava fazendo, que era certamente a busca, a adoração, o momento de louvor ao Senhor. Vai tudo bem? Ela disse isso não porque ela tinha fé, como muitos dizem, já ouvi várias pregações falando sobre isso. Ela disse porque o seu objetivo era o profeta. Ela precisava desabafar a sua angústia com ele. Ela colocava culpa nele. Então veja bem, ele está lá, e ele pede então para que Geazi vai lá, gente, vê lá o que ela quer, e atende ela. Diz: eu não preciso, eu tenho que me concentrar aqui, eu não posso ir lá agora. E ele vai lá e: sim, o que está acontecendo com você? Não, eu quero falar com o profeta, eu não quero falar com você. A primeira coisa que a gente aprende de projeto de vida é objetivo, né? Ela tinha um objetivo e ela não podia fugir desse objetivo, ela tinha que chegar lá no profeta. Ela dizia que ele era o culpado. Vamos ver o versículo 27. Preste atenção. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte,
pegou-lhe nos pés. Mas chegou Geazi para retirá-la. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Deus calou. Deus calou. Deus não manifestou. E o Senhor não me revelou. Daí começa para nós o grande mistério. Deus calou. O profeta estava no Monte Carmelo. O profeta estava fazendo as suas oferendas, o seu sacrifício, a sua adoração. E eu, assim, desconheço em algum fato em que o profeta não tenha sido avisado por Deus de alguma circunstância tão importante como essa. E Deus se cala, Deus não avisa que ela viria, que o menino morreu e que as coisas estavam acontecendo, nem o que ele precisava fazer. Olha que coisa interessante. Então vamos ler 2 Reis 4, 29 e 30. E ele disse a Geazi: cinge os teus ombros, toma o meu cajado na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhes respondas. Põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. E então ele se levantou e seguiu. Olha o detalhe aí Eliseu teve que se levantar para ir com a mulher, deixar sua zona de conforto, abandonar o que ele gostaria de fazer, gostaria de estar fazendo. O que deixa claro o texto ali é que Eliseu não queria sair dali. Ele diz: toma aí o meu cajado, vai lá, põe o cajado em cima do menino e ele vai ressuscitar. Ele vai ressuscitar. Agora nós vamos ler os versículos 31 e 32. Geazi passou diante deles e pôs o cajado sobre o rosto do menino. Porém não havia nele voz nem sentido, e voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe o aviso, dizendo: o menino não despertou. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Há coisas que podemos delegar, outras não. O milagre não aconteceu. Veja bem, mesmo a mulher sunamita insistindo para Eliseu ir com ela até onde estava o menino, o Geazi foi à frente, correu com o cajado de Eliseu e colocou sobre o menino. Mas o menino não ressuscitou. Aí ele volta, se encontra com Eliseu e diz: olha, o menino não ressuscitou. E Eliseu está indo com a mãe da criança já. Vamos ler o versículo seguinte, que tem um fato interessante. É o versículo 33. Olha só. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E o Senhor não respondeu. O Senhor calou. Quer dizer, ele entra onde a criança está lá deitada morta, fecha a porta, fica só ele e a criança. Ele então ora ao Senhor para que o Senhor desse a direção, a solução. Como eu observei aqui, veja aí, ele precisava de uma palavra, de uma direção, da forma, da estratégia, ele precisava da solução. Ele precisava que Deus dissesse para ele. Mas só que o texto bíblico não relata uma resposta de Deus, não relata uma direção de Deus. E Deus fica calado. Deus calou. Veja aí o versículo 34 para você ver.
e subiu à cama e deitou-se sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, e estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. A carne aquece, mas o milagre não acontece. Veja bem, ele deita sobre o menino, faz o segundo ato profético. O primeiro ato profético foi Geazi que fez, pegou o cajado e colocou sobre o menino, a mando de Eliseu. Eliseu tranca a porta, vai lá e se deita em cima do menino, diz o texto, olho no olho, nariz na boca, junto, tudo, deita. E ele sente que o menino aqueceu, mas o menino não ressuscitou. Vamos ver o versículo seguinte. Olhe o desespero do profeta. Versículo 35. Depois desceu e andou naquela casa de uma parte para a outra. Ele precisava de uma palavra, de uma direção, ele precisava de uma estratégia, ele precisava de uma solução. Ele tentou a primeira vez, Geazi foi lá com o cajado, não deu certo, tentou a segunda vez, foi lá, não deu certo, e o texto diz que ele anda na casa de um lado para o outro, de um lado para o outro. Fico aqui imaginando a cena do profeta ali, com aquela criança morta em cima da cama, sua mãe cobrando, que foi uma resposta de oração do próprio profeta Eliseu, e a criança não ressuscitou, Deus não avisou, Deus não falou, Deus não deu a direção, ele orou, buscou o Senhor e o Senhor calou-se. O que fazer quando Deus cala? O que passava na cabeça de Eliseu naquele momento? Dúvida. Um profeta, ele agia no Novo e no Velho Testamento, hoje, sob direção de Deus, sob uma palavra de Deus. Em vários milagres na Bíblia a gente vê Deus até dizendo detalhes das coisas como deveriam ser feitas. E aqui Eliseu não tem essa direção, precisava dar uma resposta para ele mesmo, do seu chamado, da sua vida com Deus, do seu ministério, e Deus calou. O que fazer quando Deus cala? Será que Eliseu ali estava em dúvida sobre o seu ministério, sobre o seu chamado, sobre a sucessão? Quem de fato era Eliseu nesse contexto? Nós precisamos saber que no meio do caminho Deus não muda os planos. Mas precisamos saber quem somos nós, quais os planos que temos no coração, qual a unção que está sobre nós. O objetivo não pode morrer com a dúvida. Quem era Eliseu? Nós precisamos saber quem nós somos, qual é o nosso chamado, qual é a unção que está sobre a nossa vida. Deus não muda as coisas no meio do caminho. Se Deus dá uma direção, se Deus tem um sonho, se Deus tem um projeto, ainda que as circunstâncias sejam adversas, Ele não muda o seu projeto. Mas nós precisamos saber quem nós somos em Deus, qual é o nosso sonho, o que Deus projetou para nós, qual é esse projeto de Deus. E quem era Eliseu? Quem era Eliseu? Vamos fazer uma retrospectiva, dar uma pausa aí nas leituras desse contexto e vamos ver quem era Eliseu, para a gente poder entender o que estava acontecendo aqui nesse quarto, com o menino morto e ele andando de um lado e para o outro na casa pensando. Vamos ver aí o seu chamado em 1 Reis 19:15. Elias recebe a ordem de Deus para ungir Eliseu como seu sucessor. Olha aqui para mim, deixa eu falar uma coisa. Essa história eu tenho que contar porque é o seguinte, Elias,
estava fugindo lá da batalha com Jezabel, quando ele tinha destruído lá 450 profetas de Baal, e Jezabel queria matar, ele foge. Você conhece a história, ele se coloca dentro de uma caverna. Aí Deus chega com ele e diz: o que é que você está fazendo aí, Elias? Capítulo 19. Elias, sai daí e você vai fazer 3 unções. Eu vou só citar uma. Você vai ungir Eliseu como seu sucessor. Então a ordem de Deus era específica, que saindo dali da caverna, ele iria ungir Eliseu como seu sucessor. O sucessor de Elias, escolhido por Deus, era Eliseu. O projeto de Deus para a vida de Eliseu era ser profeta, era ser o sucessor de Elias. Mas veja bem o que foi que aconteceu. O versículo 19, Elias encontra Eliseu trabalhando e então convida, jogando a capa, o convida para seguir. E ele então pede lá para ir despedir dos seus pais e tudo, e aí segue Elias. E no versículo 21, daquele dia em diante, Eliseu passou a servir Elias. Elias não ungiu Eliseu. Olha que coisa interessante. Elias tinha que fazer 3 unções, e dessas 3 unções, ele só fez uma. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. A ordem era ungir Eliseu, profeta em seu lugar. No versículo 19, aí Elias então chega lá e vê Eliseu trabalhando, joga a sua capa, chama, e ele passa então, a partir do versículo 21, como nós vimos, a segui-lo. E Elias não unge, simplesmente o trata como servo e o conduz como servo. No dia da posse, no dia em que Eliseu tomou posse como profeta no lugar de Elias, olha o que aconteceu. Segundo Reis, capítulo 2, versículos de 1 ao 14, no dia da posse, Elias por 3 vezes tentou se livrar de Eliseu, porque não queria levá-lo à sua passagem. Ele não tinha interesse em passar a sucessão. Após tanta insistência de Eliseu, Elias perguntou para ele o que realmente ele queria. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim, segundo Reis 2:9. Mas olha, interessante isso aí. Eu não vou ler os versículos aqui, mas eu quero deixar que você entenda. Elias disse assim para Eliseu: olha, Eliseu, tu ficas aqui, que eu vou ali, porque Deus me chamou para cá. E aí Eliseu diz: não, eu não vou, não, eu vou contigo. Aí ele ia, e depois ele dava um desdobro, queria ir para outro lugar, queria que Eliseu, na verdade, ficasse. Ele não queria levar Eliseu, ele não queria passar o cajado, ele não queria passar a sucessão, ele não ungiu. Ele não deixou claro para Eliseu que ele seria o sucessor, de que essa unção estaria sobre ele. E quando ele viu a insistência de Eliseu, aí o que é que ele diz? Pede, que eu sei que tu não vai me deixar em paz. Então pede, o que é que você deseja? Aí Eliseu pediu o que ele já tinha. Se é que você me compreende. Deus já tinha dado a Eliseu a sucessão daquilo que Elias tinha na vida. E ele pede para Elias o Espírito, a unção dobrada do Espírito que era. Elias fala: dura coisa, difícil coisa tu me pedes.
na sequência do fato, ele conta aí no versículo seguinte, olha só para você ver, vamos ler. E disse, coisa difícil pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém, se não, não se fará. Versículo 10 do capítulo 2. Elias não deu o que Eliseu pediu. Levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se, parou à margem do rio Jordão, versículo 13. O que é que passava então na cabeça de Eliseu nesse momento? Dúvida. Dura coisa tu me pediste, difícil coisa tu me pediste, mas se tu me veres, se Deus permitir que tu me veres, eu sendo levado de ti, aí sim se fará conforme você está pedindo. Agora se tu não me vê, aí o que acontece? Ele viu tudo o que aconteceu, ele viu a carruagem, ele viu Elias nele. Só que Elias, no versículo 13, levado, deixa a capa cair. É interessante esses detalhes, porque ele poderia muito bem chegar, olha, tu está me vendo, então pega, eu vou te dar a capa, tu é o meu sucessor, Deus falou comigo lá na caverna, então eu tinha te ungido, mas tudo bem, ó, Deus está te permitindo ver, toma aí e tal, leva a capa, não. Ele deixou a capa cair, a capa vinha, a carruagem veio levando ele e a capa cai, né? Aí Eliseu vai lá e pega a capa. Quando ele chega na beira lá do Rio Jordão, com a capa de Elias, que foi o primeiro milagre que ele fez, nós já vimos, ele pega a capa, toca no rio e diz assim, o Deus de Elias. Então ele não ainda crê que esse Deus era o Deus dele, que era o Deus que deu a promessa para ele, que tinha um plano na vida dele, que ele podia fazer aquele milagre em nome do Deus de Eliseu, e não do Deus de Elias. Então veja bem, vem aqui comigo que quero fazer um apanhado agora de toda essa história. Conhecendo a forma como Elias tratou Eliseu, e como Elias tratou a ordenança de Deus com relação à pessoa de Eliseu, eu posso chegar a uma conclusão. Eliseu estava ali no Monte Carmelo pela segunda vez, e a Bíblia não relata a ida dele outras vezes no Monte Carmelo, certamente buscando uma resposta de Deus para a confirmação do seu chamado, da sucessão de Elias. E aquela mulher sobe ali para chamá-lo para fazer uma oração num momento tão difícil para Eliseu. E ele não queria ir, mas eu entendo agora, conhecendo a conjuntura dos fatos, que Deus tinha preparado todo esse cenário para trabalhar a vida do profeta, e é o que Deus quer ensinar para mim e para você, para trabalhar a nossa vida. Ele estava ali buscando uma resposta, a mulher insistiu, tirou ele do monte, levou ele até a casa lá, o menino. Ele fez o primeiro ato profético com o cajado, com seu servo, não deu certo, fez o segundo ato profético, deitou em cima do moço, andou na casa toda, buscando uma direção, buscando uma palavra, buscando uma estratégia, desesperadamente buscando uma solução. Com certeza, andar na casa toda, pensando ali, será que realmente eu tenho esse chamado? Será que realmente eu sou o sucessor de Elias? Ele não sabia. Ele não tinha essa informação. Ele tinha o desejo, ele tinha o sonho, ele tinha o projeto, ele tinha o querer. E Deus que tinha colocado no coração dele esse desejo, esse querer. Ele precisava agora se lançar nesse projeto, se lançar nesse objetivo,
entregar sua vida para esse chamado, entregar sua vida para esse projeto do coração de Deus e se lançar por fé. Deus se calou, não respondeu, não deu uma estratégia, não deu uma posição, ficou observando qual seria a postura, qual seria a posição do profeta. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Ele poderia muito bem chegar com a mãe do menino e dizer, ó, deixa eu lhe falar uma coisa. O moço morreu. Infelizmente, eu não posso fazer nada. Já colocamos o cajado, já deitei em cima do menino, já orei, o Senhor não respondeu. O Senhor quer um menino. Deus vai te dar outro. E aí o que acontece? Se ele fizesse isso, ele perderia certamente o seu chamado, o seu projeto, o seu ministério, e os planos de Deus seriam frustrados na vida dele, na vida de Eliseu. Ele perderia ali a sua posição de profeta, sucessor de Elias. Deus precisava que ele tomasse uma atitude, que ele desse um passo de fé, que ele se lançasse em cima. Entende? Você precisa tomar um passo de atitude. Deus colocou o projeto no teu coração. Deus te deu o projeto de vida. Te lança em fé. Talvez você já tenha tentado uma vez, talvez você já tenha tentado duas vezes, mas não deu certo. E talvez você esteja pensando, é sonho meu, é coisa da minha mente, é coisa do meu coração, Deus não está nesse negócio. Quando Deus, na verdade, está dizendo, ei, faz o terceiro ato profético, te lança em cima, vem por fé. Você acha que Deus não estava provando Eliseu ali? Você acha que Deus não estava testando a fé de Eliseu ali? Até onde ele realmente ia crer no seu chamado e na sua vida com Deus e no seu projeto, o projeto do coração de Deus. Eu fico imaginando que ele andou na casa de um lado para o outro, na casa de um lado para o outro, desesperado, e decidiu no seu coração, vou tentar mais uma vez. Tente mais uma vez. Insista um pouco mais. Porque vai dar certo. Se Deus colocou, se Deus chamou, se Deus ajudou, ainda que o homem não tenha confirmado, ainda que Deus tenha calado, a unção já estava sobre a vida dele. O sinal foi ele ver Elias sendo levado na carruagem. Talvez Deus já te deu o sinal. Talvez Deus já tenha colocado isso, já te fez ver isso. E você precisa agora agir em fé. E aí Eliseu agiu em fé. Veja aí o que aconteceu. Versículo 35. Depois desceu e andou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Está vendo? Olha aí. Depois de tentar a terceira vez, então, o espírito de vida entrou na criança, ele ressuscitou e ele ali pôde entregar a criança para a mãe. Olha, projeto de vida também é uma atitude de fé. Ressuscita aquilo que Deus tem colocado no teu coração. Insista, persista, vá. Porque vai, se Deus colocou no teu coração, vai dar certo. E isso não tem a dúvida. Nós precisamos agir com fé, profeticamente com fé. O primeiro ato profético não deu certo. O segundo ato profético não deu certo. E o terceiro ato profético, aí o menino então ressuscita. Essa é a palavra de hoje. Talvez Deus queira falar com algumas pessoas, como falou comigo, que quando Deus cala, é porque Ele está trabalhando.
mas Ele está trabalhando em nós, na nossa vida. Acho que ele tem que parar e observar o que é que Deus já falou. Por que Deus calou com Eliseu? Ele não precisava mais falar, ele já tinha dado. A unção não é de homem, a unção é de Deus, de Espírito de Deus. Não precisava, ele ia chegar lá e dizer, olha, vem cá, vou derramar um óleo na tua cabeça. Isso aí era de menos, a sucessão já era de Eliseu. Deus tinha dado a ordem e ele não muda os planos. Ele não muda os planos. Estava sobre a vida de Eliseu a sucessão de Deus. E ele precisava crer nisso. E foi um homem muito abençoado. E, na verdade, aquilo é um marco, é um divisor de águas na vida de Eliseu. Quem era Eliseu antes desse acontecimento e quem era Eliseu depois desse fato. Na verdade, houve uma transformação. Ele tomou posse do seu ministério. Aí você pode estudar a vida dele depois, aí, tantos milagres que ele fez. Agradeço, espero que tenha falado contigo como falou comigo, e é uma palavra que realmente serviu para mim, para o meu chamado, para o meu ministério, e eu estou me lançando de novo em fé. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, Deus, Senhor, estende a sua mão.